Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos na primeira temporada especial de podcasts diretamente do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E agora nós recebemos um convidado muito interessante que vai falar sobre compatibilização de projetos em BIM. E para falar desse assunto, eu recebo Railson Pontes, engenheiro civil e coordenador adjunto da Câmara Nacional de Engenharia Civil. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Prazer, sempre um prazer, com a satisfação participar de podcast como esse, essa conversa descontraída, para a gente falar um pouquinho de engenharia, falar um pouquinho do que a gente gosta, né? E muito legal, o Railson vem lá do Acre, né? Sou do Acre. Lá diretamente do Acre. Então a gente vai ter uma opinião aí de entender como que funciona a engenharia lá quase bem dizer, do outro lado do país. País, exatamente. Está a algumas horas de distância aqui. É verdade. Me conta um pouquinho dessa tua trajetória aí, como é que tu começou na engenharia? Cara, eu sou formado em 2008, né, pela Federal do Acre, FAC. Já trabalhei, né, que tive consultora, trabalhei mais em iniciativa privada no início, né? Fui funcionário também de algumas empresas, trabalhei em algumas obras, né, mais importantes, uma ponte também nossa lá em Rio Branco, né, que é a nossa capital onde eu resido. Depois eu fui para iniciativa pública, né, passei no concurso da Prefeitura de Rio Branco. Aí, em 2010, fui contratado pela Prefeitura de Rio Branco, trabalhei um período como fiscal de obras, né? Aí depois fiquei só na parte pública. Depois de um tempo migrei para a parte de projetos, que é o que eu sempre gostei, na verdade, de fazer. Sim. E de 2010 para cá a gente vem trabalhando, né, intensificando mais essa área de projetos. E acabei trazendo a parte de projetos para dentro das secretarias. Inicialmente, né, a gente montou a Secretaria de Infraestrutura do município, né, de Rio Branco. E agora, atualmente, eu trabalho na Secretaria de Estado, né? Sou chefe do Departamento de Projetos na Secretaria de Estado e montei novamente uma estrutura lá com uma equipe muito boa, muito qualificada, para a gente poder trabalhar com os projetos para o Estado. Que legal. E a ideia de vocês de trazer essa parte do BIM, do 3D, para dentro da iniciativa pública, assim, como é que foi recebido, assim? Porque o pessoal quer fazer geralmente o mais trivial, né? Quando você traz algo novo, o pessoal prefere não ficar meio reprimido, né? Normalmente a pessoa não dá, o público em geral não dá muito valor para o projeto, né? Com Eles certeza. gostam das imagens, né? Dos vídeos. O 3D é o que encanta o pessoal, Isso, né? é o que vende, né? A ideia. Mas para poder transformar esses vídeos, essas imagens bonitas, né, em obras de fato, tem um trabalho muito grande atrás, né? Bem pesado. Tu sabe que eu sou um cara que gosta muito de BIM. Por quê? Porque ele te traz realmente e te facilita, às vezes, muitas coisas que no 2D tu não consegue. Às vezes num corte, às vezes numa planta baixa, você não consegue ter aquele raciocínio abstrato, daquele contorno de uma tubulação, daquele detalhe arquitetônico, né? Às vezes o mínimo detalhe, lá no final, que ele fica de forma diferente, ele acaba acabando, né? Destruindo com o final, com o que foi projetado, né? Assim, como eu sou o chefe do departamento, eu faço a compatibilização hoje é feita por mim, né? Inicialmente, como a gente não tinha infraestrutura na Secretaria de Estado lá, por exemplo, para trabalhar com BIM, na verdade, né? Para quem não sabe, trabalhar com BIM não é simples, não é só instalar o Revit e sair trabalhando. Né? O Revit é uma ferramenta que você pode usar, né, para trabalhar em BIM. Mas trabalhar em BIM é muito maior do que isso, né? Como você falou, são várias disciplinas, né, que você precisa trabalhar de forma simultânea ali, todas elas, né? E uma disciplina precisa saber o que a outra está fazendo, né? Porque cada decisão influencia no todo. Mas você está falando, para eu passar uma tubulação em determinada posição, uma outra disciplina poderia passar uma outra tubulação de instalação, ou uma estrutura, dependendo da dimensão da estrutura, ter uma interferência naquela tubulação, por aí vai. Então, assim, cada detalhe
quando você trabalha em BIM, você consegue, né, ter um pouco mais de controle e muito mais assertividade. Só que ao contrário de que algumas pessoas acham, não, vou trabalhar em BIM, vou jogar, né, alguns leigos acham, vou jogar aqui no computador e vai sair tudo lindo, maravilhoso. Não é bem assim, né? Você precisa treinar a equipe, a equipe precisa saber o que está fazendo, né? Uhum. Além de saber a parte técnica da sua disciplina, né, de estrutura, instalação elétrica, hidráulica, sanitária, por aí vai, cada disciplina precisa saber como trabalhar em equipe. Precisa saber que vai ter que ceder determinados projetos. Tenho até hoje, né? Dificuldades homéricas, às vezes, com alguns profissionais. Eu tenho uma equipe de 15 engenheiros que trabalham comigo hoje. Uhum. E eu trabalho também junto com outra equipe de arquitetura e de orçamento. Então a gente às vezes tem discussões assim, a gente precisa fazer esse ajuste aqui na disciplina, sei lá, para colocar um quadro de distribuição que é maior. Uhum. Vou precisar instalar uma estação de tratamento nessa posição do prédio aqui, porque eu na infraestrutura, no local lá não tem coleta de esgoto, por exemplo, preciso de um espaço para essa estação de tratamento. Aí quando a gente começa a colocar essas variáveis todas, né, aí eu sempre faço uma como é que se diz, uma comparação, né, com um cubo mágico. Uhum. Você não consegue um lápis, o cubo mágico é até relativamente fácil de montar, qualquer um monta, né? Agora acertar todos rapidamente. Montar todos os cubos, e assim, você não consegue montar o cubo mágico inteiro deixando um lado sempre montado. Sim. Entendeu? Eu fiz até caminhei para vocês assim um videozinho que eu montei nisso, porque foi a melhor correlação que eu achei, né? De um cubo mágico, porque para a gente conseguir montar todos os lados, a gente precisa obrigatoriamente mexer também em todos os lados em alguns momentos. Uhum. E o difícil, assim, a dificuldade que a gente tem às vezes, é mostrar que para os profissionais, né, de cada área, Sim. que em determinados momentos eu vou precisar mexer no projeto dele. Quando eu chego para um arquiteto, eu chego com um engenheiro, amigo, eu vou precisar mudar essa estrutura aqui, porque eu vou precisar passar uma tubulação aqui. O cara, não, chefe, mas aí não pode. Então, mas vamos ter que mudar. Uma das coisas, não sei como é que é para vocês, mas aqui para nós que a gente enfrenta um problema muito grande é embutir as tubulações dentro das estruturas. O pessoal aqui tem por hábito de querer deixar tudo embutido dentro dos pilares, dentro das vigas, né? Então a gente enfrenta esse problema em geral, assim, né? Não vou falar especificamente, mas eu sou um cara que, assim, ó, tento ajustar o máximo possível dentro da minha engenharia lá, para que a gente puxe e coloque em shaft, tire de dentro de elementos estruturais, né? E o BIM vem muito forte nisso, né? Que ele consegue transmitir essa visão pro cara que tá executando lá, né? O raciocínio abstrato do cara que tá em loco lá no meio daquela bagunça, daquele mundaréu de coisa, quando ele olha um desenho que ele consegue abrir ali um 3D no celular, num tablet ou em casa, no computador, né? Se ele tiver um acesso melhor, ele consegue visualizar aquilo, né? Consegue ver e executar muito mais rápido, fica muito mais prático. A assertividade é muito melhor, né? Exatamente. Você diminui muito a margem de erro ali. A gente teve um exemplo legal de uma obra relativamente simples que a gente fez lá, a gente é o CIOPAE, que chama. Era o Centro de Operações Aéreas do município do interior lá, de Cruzeiro do Sul. A gente fez uma obra de 5 milhões e alguma coisa. Era um galpão, um hangar, né? E uma parte administrativa e uma área de alojamentos. A gente pegou, esse foi um case que eu usei de modelo para vender a ideia na secretaria nesse primeiro momento. Isso agora em 2023. Isso já agora na Secretaria de Obras do Estado, né? Aí eu mostrei para o secretário, vamos fazer um case aqui em BIM. Deixa que eu faço e tal, a gente monta direitinho. Resultado, a gente conseguiu fazer a obra e executar a obra com um aditivo de 10 mil reais. Obra de 5 milhões. Nossa, então, nada. assim, é nada. Então, foi praticamente na mosca que a gente conseguiu acertar. Né? Já outras obras, né, que não são projetadas dessa forma, a gente tem, né, aditivos homéricos, aditivos que muitas vezes, às vezes, inviabilizam a execução da obra. Justamente porque o profissional, quando chega na hora, às vezes ele não entende o projeto, ou não ficou as passagens, ou não dá. Chega lá, não dá mais para fazer daquela forma, porque o elemento estrutural está pronto, aí tem que quebrar. E às vezes uma situação que era para fazer uma curva de 2, 3, 5 metros, acaba fazendo 10, 15, 20, né? Exato. E aí você pega numa obra grande, de maior metragem quadrada, principalmente obras grandes comerciais, isso aí vira uma bola de neve absurda. A nossa equipe de orçamentista, né, que a gente comenta lá também, eles agora, não, Raíssa, agora eu só quero projeto em mim. Sim. Porque assim, o projeto já está bem encaixado, né, bem resolvido, o cubo mágico já está resolvido. Quando eu fiscalizei, né, um tempo também obras pela prefeitura,
Nossa, quando a gente pegava a documentação, né, pegava os projetos, quando a gente lia, né, os projetos, aquela primeiro briefing ali que você olhava para entender a obra, você já percebia que tinha uma série de incompatibilidades, né? Às vezes tem um hidrante aqui que está na posição da outra tubulação, no tal hidrante, e um quase distribuição na mesma posição. Você não consegue enxergar dentro do BIM, você consegue abrir todos os layers, né? Consegue ver tudo que tá acontecendo, Exato, né? tudo simultaneamente. E até para você. Na obra, às vezes acontece, né? Você faz uma mudança sei lá, você faz, por algum motivo, alguém quis fazer uma mudança. Ah, não, o layout dessa sala era assim, agora eu quero assim. Tudo bem. Até a tomada de decisão, quando você tem controle, né, das variáveis ali, é muito mais assertiva, né? Sim, porque daí muda o elétrico, muda o hidráulico, muda o hidrante, muda isso, muda a luminária, muda não sei o quê. Eu Até cansei, chegar no canteiro de obra, aquela planta certa pro cara, já rolou muita água por baixo. eu cansei de escutar cliente, né? Cliente de toda ordem, né? Chegava, não, mas é só uma pia, que eu vou só tirar uma pia daqui e vou botar aqui do outro lado. É só puxar o cano, né? É, eu falei, exato, a pia é até fácil colocar, mas é a tubulação que vai estar embutida aqui. Como é que eu vou fazer? Que eu vou ter que quebrar o piso para poder chegar com a tubulação na outra posição. Então, assim, tem situações, a gente comenta também que cada decisão influencia no todo, né? Em obra pública, a gente também precisa deixar a obra um pouco mais amarrada, porque tem a série, né, de questões de licitação, de orçamentação, a gente precisa, né, fazer a comprovação das cotações e tudo mais, então tem uma série de burocracia a mais do que uma obra privada exige. E assim, pessoal, quando a obra já está bem definida, bem organizada, não tem nem dúvida que fica muito mais assertivo, muito mais fácil, tanto de fiscalizar, de executar, de orçar uma obra desse porte, né? E como é que foi lá pra vocês a barreira de começar a introduzir na execução do pessoal? O pessoal recebeu bem, assim, já no início? Como é que foi a mão de obra lá? Na execução, assim, eu confesso que eu não vejo as empresas, né, executoras aproveitando o produto que a gente está entregando, Uhum, né? A maioria das empresas não estão só abrindo prancha, realmente, né, e executando o que está escrito na prancha ali dos projetos. uhum. Elas não estão aproveitando a modelagem 3D para olhar, ter um computador na obra ali, né, para poder aproveitar um pouco mais essa ferramenta. Mas eu entendo que é um processo isso, né? Mas assim, só em você já ter resolvido a maior parte dos problemas, né, na fase de projeto, Uhum. né, quando você chega com o projeto compatibilizado, a tubulação está encaixadinha, a posição de todas as instalações, todos os equipamentos, está tudo, né, batendo certinho. Não tem chance de ter cano por cima de cano, Isso, tomada em cima de ponto isso. hidráulico. Aí você toma, é só você. Até a gente até brinca, né, meu amigo? Já toquei a bola, é só tu fazer o gol agora. Sim, tá É, pronto, né? pronto. Mas assim, só que tem um outro lado também, né? Tem gente vendendo BIM aí como se fosse assim uma facilidade imensa, né? Tem gente que está às vezes preocupada. Isso é uma coisa que está me incomodando também um pouco, é que tem alguns projetistas que eles estão mais preocupados em deixar o projeto bonito do que bem resolvido, né? Você fazer uma boa apresentação, né? O projeto está legal, tá bacana, ótimo, é importante. Mas é muito mais importante o projeto estar bem feito, está bem dimensionado, está bem resolvido. Isso é o que realmente interessa, né? Para uma obra ficar bem feita, porque no final das contas não é o projeto em si que interessa, no final das contas é a obra, né? É a obra que vai ser usada, é a obra que vai ser utilizada. Que massa, muito bom. Cara, muito bom. Quero te agradecer aí por a gente poder falar um pouquinho, né? Contar um pouquinho dessa história, né? Trazer um pouquinho dessa realidade lá do outro lado do país aí. Quero te também te dar um ótimo congresso aí. Dizer que você aproveite, né? E consiga compartilhar essas experiências com outros profissionais também, que essa realmente é toda a magia e todo o negócio do congresso, né? Poder Legal. fazer esse network, poder dividir, né? E agradecer mais uma vez aí, te dar os parabéns, né? Por toda essa iniciativa que você teve lá no Acre e tudo mais, e essa dedicação que você tem com a engenharia e realmente da melhoria, né? De realmente melhorar e poder ter um produto final melhor, né? Obrigado. A gente tem, né, eu sou entusiasta da engenharia. Quando me perguntam assim, o que tu poderia fazer? Cara, eu não me vejo fazendo outra coisa na vida, não seja engenharia, Que massa. né? Então, assim, eu sou bem, quanto a isso, graças a Deus, sou bem realizado em estar fazendo engenharia. Apesar da engenharia, né, não estar nos seus melhores anos, Uhum. mas eu sou apaixonado pela engenharia, essa é a verdade.
Tanto sou que, né, estou fazendo parte do conselho também, né? Faço parte, sou coordenador da Câmara de Civil do Acre, lá do CREA Acre, e sou coordenador adjunto da Câmara Nacional, né? A gente está desde o ano passado trabalhando na Câmara, e esses eventos aqui, né, o CBENC do ano passado, esse aqui estão palestras excelentes. É sempre muito bom participar desse network, participar dessas conversas. A gente troca, né, experiências, aprende também bastante com todo mundo, e é sempre maravilhoso. Show. Quero te agradecer de novo. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite e de poder vindo dar esse bate-papo e levar para o pessoal de casa aí um pouco desse conhecimento, né? E plantar essa sementinha aí na galera que tá lá do outro lado, né? E, ó, quem quiser ser engenheiro, a gente está com dificuldade, o pessoal tá, não, engenheiro, não sei o quê. Não, engenharia é legal, dá para ganhar dinheiro sim. Quem trabalha direitinho, quem tem, né, essa vontade de aprender, quem tem a vontade de trabalhar, tem muito espaço. Na verdade, está faltando bons engenheiros, né? Eu vejo o pessoal dizendo, não, engenharia não está dando, dá sim, dá dinheiro sim para quem trabalha direitinho, para quem é, né, focado, para quem consegue fazer as coisas direitinho, dá dinheiro sim. Então, faça engenharia, pessoal, é muito legal. Show. Muito obrigado, Railson. E um bom congresso para ti. Obrigado, meu amigo. Até logo. Até mais.